Estamos de volta com a parte 5 da aula de módulo e agora a gente vai entrar na parte realmente importante, que é o estudo da função modular, tá? Que é o que começa a ter mais impacto para a gente no cálculo. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é a função modular? É a função que tem a forma f de x igual a módulo de x, tá? Aonde vale que f de x é sempre maior ou igual a zero para todo x real, tá? O gráfico da função modular, ela é desenhada assim. Ela vem para cá e ela vem para cá. Isso é igual a f de x igual a módulo de x, tá? Repara que ela nunca é negativa, tá? Vale sempre que f de x é maior ou igual a zero. Então você nunca tem imagem negativa aqui. Ela vem descendo e sobe, tá? A questão é que é a seguinte, esse é o gráfico da função módulo básico, só que eu posso usar o módulo para compor isso com quaisquer outras funções. Então eu tenho que aprender a desenhar o gráfico de qualquer função modular, não só de módulo de x, mas outras funções também, tá? Então eu tenho que ficar esperto como é que vai funcionar isso, tá certo? Então, para que fique muito claro, eu vou explicar para vocês quais são os efeitos do módulo no gráfico das funções, tá? Quando aplicamos o módulo em funções g de x quaisquer, temos algumas opções para avaliar, tá? Vou dividir aqui em dois casos para vocês. O primeiro caso é quando você aplica o módulo por fora da função. Você pega uma forma, uma função qualquer, e coloca toda ela dentro de um módulo, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? Toda a parte negativa do gráfico, toda a parte que está abaixo do eixo x, vai ser rebatido para cima. Ele vai ter que subir. Então, a ideia básica vai ser a seguinte: se eu tenho o gráfico de uma função qualquer, eu tenho que pegar toda essa parte aqui negativa e eu tenho que jogar para cima, tá? Então, quando eu trabalhar, se essa for uma função g de x, quando eu trabalhar com um módulo, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui. Isso aqui é o gráfico do módulo de g de x, ok? Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Toda vez que você aplica um módulo do lado de fora de uma função, o gráfico, a parte do gráfico que for positiva vai continuar aonde está. E todas as partes negativas, elas vão rebater com relação ao eixo x, elas vão inverter para cima, tá certo? Por exemplo, vamos lá. Como é que a gente calcula o gráfico, como é que a gente monta o gráfico de g de x igual a módulo de x menos 2? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar a função que está aqui dentro, que é x menos 2. Como é que é x menos 2? X menos 2 é uma reta crescente que passa no 2. Tem 2 como raiz. Então, isso aqui significa x menos 2. O que vai acontecer quando eu aplicar o módulo? Quando eu aplicar o módulo, essa parte aqui de baixo, que é negativa, ela vai inverter para cima. Então, daqui para cá vai manter do jeito que era antes e daqui para cá vai espelhar, tá certo? Então, esse vai ser o gráfico do módulo de x menos 2. Tá? Então, ele vai pegar aqui no 2, que é exatamente a raiz, e vai embicar aqui para cima, tá certo? Então, esse é o efeito do módulo em cima de uma função, tá? De uma função qualquer. Vamos tentar praticar um pouquinho, tá? Vamos pegar outras funções aqui. Vamos lá. A função menos 2x mais 6 é uma reta, tá? É uma reta decrescente. O que mais? Se eu for resolver a raiz, menos 2x mais 6 igual a zero, vai dar que 6 é igual, vou jogar o 2x para lá, x igual a 3, é uma raiz, tá? E que corta o eixo y em 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui o gráfico.
Eu tenho raiz em 1, 2, 3. Eu corto o eixo y em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que ela tem que passar por aqui e tem que passar por aqui. Então é uma reta que ela faz isso. Isso aqui significa y igual a menos 2x mais 6. Nós já tivemos uma aula de função do primeiro grau, tá? Para eu conseguir marcar, eu sempre sei aqui, ó, onde cruza o eixo y, é o próprio coeficiente linear, e se eu igualar a zero eu vou achar a raiz, eu vou encontrar onde corta o eixo x, tá? Então tá aqui, eixo y, eixo x. Agora, como é que eu faço com o módulo? Eu vou pegar toda a parte do gráfico que é negativa e vou inverter para cima, tá? Então, o meu gráfico, ele vai ficar como agora, a partir de agora? Ele vai continuar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai continuar batendo aqui. Ele vai continuar batendo aqui no 3. Só que a diferença é que essa parte em azul vai ser rebatida para cima. Isso significa y igual a módulo de menos 2x mais 6. Então é isso aí. Função modular é isso aí, tá? Aqui eu tenho uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau é uma parábola. Ok? Para eu desenhar a parábola, o que eu preciso? Tá? Eu preciso saber, ó, o A é 1, que é maior que zero. Então ela tem boca para cima. O que mais? As raízes. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Ela é incompleta. Eu posso jogar para lá como x ao quadrado igual a 9. X igual a mais ou menos raiz de 9, que é 3, ou menos 3. Tá certo? Então eu já posso montar o gráfico da minha parábola. A minha parábola, ela tem boca para cima e raízes igual a 3 e menos 3. Então é uma parábola que vai vir aqui. Isso aqui significa x ao quadrado menos 9. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o módulo no gráfico. Tá? Qual vai ser o impacto no gráfico para essa função módulo de x ao quadrado menos 9? Eu vou ter que pegar toda essa parte aqui que está negativa e eu vou ter que inverter para cima, tá? Então a minha função modular, ela vai ficar como aqui? Vamos lá. Eu vou marcar aqui 1, 2, menos 3, 1, 2, 3. A parábola, ela vem descendo aqui, ela continua subindo aqui. A diferença é que em vez de desenhar a barriga para baixo, eu vou ter que desenhar a barriguinha para cima, tá? Então esse é o gráfico da função módulo de x ao quadrado menos 9. Então é assim que funciona, certo? Para a gente poder trabalhar com gráficos. Então vamos fazer mais um aqui, tá certo? Mais um para a gente poder fechar esse primeiro caso aqui. Eu vou estudar o gráfico dessa função aqui, tá? É uma função do segundo grau. Então vamos lá. O que eu sei sobre essa função aí? O A é igual a menos 1, que é negativo. Isso tem um impacto que a função ela é côncava, ela tem a boca para baixo. Outra coisa, menos x ao quadrado mais 7x menos 10 igual a zero. Eu vou achar aqui as raízes. Vou calcular o delta. Delta vai ser igual a 7 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é A, vezes menos 10, que é C. Tá? Esse delta vai dar 7 ao quadrado, 49. Menos, 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 fica menos, porque é ímpar. E 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. O meu delta vale 9, tá? Delta 9, positivo, duas raízes reais diferentes. Como é que eu calculo as raízes? Vai ser o quê? Menos b, que é menos 7, mais ou menos raiz de 9, que é 3,
sobre 2a, que vai ser menos 2. Então, eu tenho que x é igual a, vamos lá, menos 7 mais 3, menos 4. Menos 4 dividido por menos 2, 2. Essa é uma das raízes. Menos 7. Não é isso? É isso. Menos 7 com menos 3 é menos 10, dividido por menos 2 é 5. X igual a 5 é a outra raiz, tá certo? Então, o que vai acontecer com o gráfico dessa função? Na hora que eu for traçar, eu tenho uma parábola que ela tem raiz aonde? Em 2, 3, 4 e 5. Como ela tem boca para baixo, ela vem aqui, faz isso aqui. Isso é menos x ao quadrado mais 7x menos 10. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o módulo. Tá? Para fazer o módulo, eu vou pegar toda essa parte negativa que tem aqui e vou jogar para cima. Ok? Então vamos desenhar o módulo da função aqui. O gráfico da função modular aqui. Como é que vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5. O bico de 2 a 5 continua igual. E aqui eu vou jogar para cima. Isso é o gráfico de módulo de menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Certo? Então é isso aí. Esse é o impacto toda vez que você calcula, tem que desenhar o gráfico de uma função que tem módulo por fora dela. Tá? Se o módulo tá do lado de fora, significa que você vai traçar o gráfico de dentro normalmente e vai rebater todas as partes negativas para cima. Então é só isso. Então a interpretação do módulo é só essa. Então eu tenho que saber fazer o gráfico da função de dentro. Eu tenho que saber gráfico de reta, exponencial, função de segundo grau. Eu tenho que saber, porque o módulo ele pode ser aplicado em qualquer tipo de função. É assim que vai funcionar.